meus trabalhos, a principal tarefa dos pais é de formar os cidadãos das novas gerações. E quando você diz assim, que os pais estão psicologizando, você acha que aí os filhos ficam carentes de uma imagem tradicional de pai e mãe ou não? Não, eu acho que quando os pais psicologizam demais, eles estão esquecendo a sua tarefa principal, porque pai e mãe não são psicólogos nem psicanalistas dos filhos. Para isso tem especialista, para isso tem a pessoa gabaritada para tratar quem está com problema. Agora, quando o pai e a mãe começam a ficar com muito medo de causar trauma nos filhos, o que acontece? Eles ficam como se estivessem amarrados, imobilizados, eles não têm autenticidade na relação. E os filhos, no momento que eles percebem isso, eles não ficam carentes da postura anterior, não. Pelo contrário, eles ficam cada vez mais exigentes, eles ficam cada vez mais querendo ter tudo, fazer tudo o que eles querem, só do jeito que eles querem. Eles não aprendem a ser responsáveis, e esse é o grande risco, né? E eles usam, como você falou, para fazer chantagem. Tá bem, outro dia mesmo, não sei que filme que eu estava vendo, que foi até engraçado, porque tinha uma cena, não foi no filme não, foi na televisão mesmo, uma situação em que a menina se vira para a tia, que não queria fazer alguma coisa que ela queria que a tia fizesse. Ela disse, tá bem, eu vou ficar mesmo traumatizada, vou precisar de um tratamento, vou gastar um dinheirão. Não faz mesmo o que eu quero. Quer dizer, os próprios jovens, as próprias crianças aprenderam que se elas baterem perna, que se elas chorarem, se elas usarem duas frases que eu acho assim que viraram clássicas, quais são? Todo mundo tem, todo mundo vai. A mãe na mesma hora, o pai se sentem assim, os causadores do problema emocional. Quer dizer, aí nós entramos numa outra obra sua, que é Educar Sem Culpa. Exatamente. Que tá aqui. Eu tive muita culpa, mas olha, tô confessando, senti muita culpa. Eu trabalhava, levava um pouco o filho pra televisão. Eu costumo dizer que a TV Globo, na época, foi a verdadeira babá eletrônica mesmo. Porque eu levava pra dentro da televisão e levava a televisão para dentro da minha casa. Eu não soube mesmo lidar com a tal da dupla jornada de trabalho. Quer dizer, sobrevivi, deu tudo certo, mas eu sofri, eu tinha culpas. E os filhos usam isso. Você teve culpas? Tive, claro, e tenho até hoje. Eu acho que a culpa na mulher consciente do seu papel e que começou a viver essa dupla jornada de trabalho na sua plenitude, né? Porque foi a nossa geração que empunhou essa bandeira, e eu até brinco muito, porque a gente lutou tanto por liberdade e a gente ganhou de recompensa a dupla jornada de trabalho e a culpa. Então eu digo, a culpa em si não é ruim. Você, quando diz que levava teu filho para a Globo, você está mostrando que você foi uma mãe consciente, culpada, mas consciente. Consciente de que a ausência da mãe no lar, ou do pai e da mãe no lar, são coisas realmente perigosas para as crianças. Então, quando você levava, como eu levava meu filho para a universidade, dava um cantinho no quadro de giz para ele ficar lá desenhando, eu acho que isso a gente estava sendo consciente, porque é muito melhor a gente fazer isso do que você deixar a criança o dia inteiro solta, sozinha, ou nas mãos, às vezes, de uma pessoa que cuida mal do teu filho. Agora, eu digo que a culpa é ruim, e por isso eu escrevi Educar Sem Culpa, quando ela começa a impedir, a tolher as nossas atitudes educacionais. Então, aquela mãe que, por estar ausente de casa, por estar defendendo uma coisa que a sociedade até hoje instiga que a gente tenha, que é uma profissão, porque todo mundo desconsidera a mulher que não faz nada, né? A mulher que tem 3, 4 filhos e fica cuidando, ela não faz nada. Então, a gente mesmo assume esse papel. Eu não faço nada, eu só cuido dos meus filhos. Então, você começa a achar que tem que fazer além. Aí você vai assumir a dupla jornada de trabalho e depois fica culpadíssima. Quando você volta para casa, se você deixou teu filho 8 horas sem a tua presença, você começa a se sentir culpada, acha que deixou o filho carente, e aí o menino começa a perceber a tua fraqueza e começa, então, a se tornar aquilo que eu chamei do pequeno tirano. Aquela criança que só faz o que quer. Agora, que te o pequeno tirano tá indo, e de alguma forma tá esperando que você reassuma a sua autoridade, porque senão ele fica perdido também com tanta liberdade ou não? Com certeza. Agora, é claro que ele não tem consciência disso. Por quê? Eu acho que isso é que torna tão difícil a nossa tarefa, sabe, Gabi? Porque o que a gente mais quer?
Toda mãe, todo pai que gosta do seu filho, a gente quer ver o quê? O filho feliz, feliz, sorridente, amado, né? ou melhor... E dizendo pra você com aquele sorriso, puxa, mãe, eu te amo. Mesmo que ele não diga com palavras, mas você se sente bem. Então, quando a criança tá chorando, dizendo, você não gosta de mim, você não deixa eu fazer nada do que eu quero, o que acontece? Você se sente culpada, você se sente como se não estivesse cumprindo a sua tarefa. E daí você, se não tiver muita consciência de qual é o seu papel na família e na sociedade, como mãe ou pai, você acaba cedendo, achando que o teu papel é ver teu filho sempre sorridente. Só que isso é um grave risco, porque se você hoje satisfaz todos os desejos do teu filho, ele cresce sem compreender o que é a vida, o que é a sociedade. E eu devo dizer que nesse ponto, na medida em que, exatamente também, quando a gente se tornou mãe e pai, que foi mais ou menos em torno dos anos 70, 80, quando a gente cresceu, né, adolescente, casou, teve filhos, foi justamente no momento em que se disseminou, através da mídia, de todo tipo, né, de órgão de comunicação, se disseminaram os conhecimentos da psicanálise. Então, hoje, a gente sabe que existe trauma, que existe frustração. Nossos pais não tinham essa ideia. Eles sempre diziam aquela frase assim, eu sei o que é melhor para você. É verdade. E com essa segurança, eles agiam, dizendo para nós, isso pode, isso não pode. Hoje os pais dizem pra gente assim, pra mim, né, quando trabalho, quando eu tô dando palestra, eu não sei nem o que é melhor pra mim, como é que eu vou saber o que é melhor pro meu filho, né? Então deixa eu fazer um intervalo aqui, vamos voltar ao assunto, mas eu queria dizer uma coisa pra você, que essa é uma das lembranças que eu tenho dos filhos crescendo, eles adorando quando levavam castigo, ligando pros amigos, assim, não vou poder, minha mãe me proibiu, eu não vou poder sair. E eu sentia um ponto de orgulho, assim, Ele se sentia cuidado. Uma coisa de orgulho, né, uma velha tá me deixando ver televisão e tal. O difícil é a gente... Tinha uma satisfação. É a gente perceber isso que você tá percebendo, que você percebeu. Tem gente que não percebe. Comerciais, a gente já volta. O nome dela é Tânia Zaguri e ela sabe tudo do seu filho, mais do que você. Não, é sem agressão, é uma brincadeira, mas ela sabe mais dos meus do que eu mesmo. Ela é autora de Educar Sem Culpa, de Limites Sem Trauma, isso é o mais recente, Encurtando a Adolescência, que é um assunto super atual, e o adolescente por ele mesmo. Alguns dos 9 livros que a Tânia tem. No bloco anterior, Tânia, a gente terminou comigo contando que meus filhos observavam um certo orgulho quando eu castigava os filhos e eu percebia isso no social deles, que acho que era ponto, contava ponto, dizer não posso, minha mãe proibiu e tal. Agora, a gente também pode pecar, de repente, pelo excesso de autoritarismo, não é? Porque tem muita criança adolescente, que acaba vitimizado por pais autoritários, não é? Com certeza. Aí tem 2 aspectos importantíssimos que a gente precisa ressaltar. Isso que você falou é fundamental, e é fundamental que a gente deixe aqui claro para os pais que estão nos assistindo, que realmente a criança que nunca digamos, não é que ela tenha que ser punida, mas digamos que ela seja chamada a atenção ou punida quando necessário, ela sente que existe alguém responsável por ela. Isso faz com que ela se sinta amada, isso faz com que ela se sinta segura. Especialmente na adolescência, quando eles começam a entrar naquela fase, que aparece sempre aqueles 2 ou 3 louquinhos da turma, dizendo, vamos fazer tal coisa, ele às vezes tem medo de dizer não. Então é muito bom que tenha alguém que diga, não, isso você não vai fazer. E aí ele possa fazer aquele papel, puxa, eu queria muito e eu sou valente, né? Eu estou com um grupo, mas minha mãe me proibiu. Ao mesmo tempo que isso é um escudo para digamos, essa característica básica da adolescência, que é uma certa ideia de imortalidade que eles têm, de que nada de ruim vai acontecer com eles. Por outro lado, é muito bom porque dá a eles uma medida de que realmente tem alguém que pode dizer se não, que ele está com medo de dizer para os amigos. Por outro lado, é muito importante a gente fazer uma distinção entre o que é você ter autoridade e o que é você ser autoritário. Ser autoritário é uma coisa que não precisa ninguém ser nem deve. Na nossa relação com nossos filhos, nós que queremos ser pais modernos e atuais. Ser autoritário é aquela coisa assim que, por exemplo, alguns pais faziam e que os nossos pais faziam quase sempre. Você chegava e perguntava assim, mãe, posso ir no Rock in Rio? Não. Mas por que não? Porque eu não quero. Porque eu não quero e porque não. Por que não? Quer dizer, não tem a troca de ideias. Não tem um diálogo, não tem uma explicação. Agora,
O pai que tem autoridade, ele vai analisar a situação. Argumentar sobre isso. Se ele achar que o Rock in Rio não tem perigo nenhum, ou tem alguns perigos, e fizer, você, olha, meu filho, você pode ir, mas em tais circunstâncias, olha, eu não quero que você vá de carro, eu quero que você vá só de ônibus, não quero que você fique ali muito perto do palco, fica mais para trás, porque se tiver alguma confusão, você sai correndo rápido, entendeu? Quer dizer, ele está dialogando com o filho. Ou então, em outra circunstância, por exemplo, o filho chegar e dizer assim, mãe, deixa eu dirigir, todos os meus amigos dirigem, o teu filho tem 16 anos, você vai usar da tua autoridade para dizer assim, olha, meu filho está fora de cogitação. Mas por quê? Aí você vai explicar por quê. Porque a lei não permite e nós aqui em casa seguimos a lei. Você está ensinando ética para o teu filho, você não está sendo autoritário e não está causando trauma nenhum. Pelo contrário, você está formando um cidadão. Agora, o autoritário chega e dá, como quer dirigir? Dá um bufete no menino e pronto. Eu estive aqui, ano passado, a Carmita Ábido, que tem o projeto Prosex, no Hospital das Clínicas, da USP, e ela tem filhas mulheres. E eu perguntei a ela, você sabe da vida sexual de suas filhas? Ela disse assim, não, porque eu fui perguntar e recebi a resposta que eu merecia, que era, este assunto não é seu, não se meta nisso. Uhum. E eu tenho filhos homens, e na verdade acabei me metendo, mas acho que quando solicitado, hoje nós temos uma relação muito aberta, conversamos sobre isso. Você tem filhos? Tenho. São homens ou são... 2 homens. 2 homens. Você sabe da vida sexual dos seus filhos? Do que eles querem me contar. Então, então é verdade isso da Carmita, quer dizer, esta é uma área em que estamos falando de autoridade e autoritarismo. Isto é um assunto para pai não se meter, embora nos preocupe consideravelmente, estamos vivendo a era da AIDS ou não? Isso precisa se distinguir. Aliás, nesse livro tem uma parte só sobre isso, orientando os pais. Encurtando a adolescência. Sobre as questões que mais preocupam os pais sobre a sexualidade dos filhos. É preciso a gente distinguir o que é invasão de privacidade e o que é a necessidade de um pai orientar seu filho. Então você vai, não é na adolescência, muito antes, quando teu filho começa a ter quaisquer dúvidas sobre sexualidade, quando eles perguntam, mãe, esse negócio de cegonha é verdade? Você vai responder a verdade e vai respondendo aos poucos, cada vez que eles perguntam alguma coisa. Ele assiste uma novela e vê um negócio aí falando de AIDS, mãe, o que é AIDS? Você explica, é uma doença. Se eles perguntar mais uma coisa, você continua a explicar. Explica o que ele te pergunta. Agora, é claro que no momento que o teu filho tem a primeira relação sexual, ele não precisa vir te contar. Mãe, não sou mais virgem, ou a menina. É a vida dela, é a vida dele. O que importa é que, se você estabelece uma relação de diálogo, se você tem uma relação próxima, em que não há essa obrigatoriedade do filho estar contando, prestando contas de tudo, às vezes ele até quer te contar uma grande parte das coisas. Vem se aconselhar, né? Agora, isso não significa que eles vão contar quantos beijos eles deram, aonde que deu, o que fez. Isso nem deve. Assim como nós também não temos que contar nossa vida sexual para os nossos filhos, né? É uma questão de o momento de cada um, o espaço de cada um. Agora, orientar sempre. Tânia, onde é que você encaixa a situação informações e drogas? Isso também é outro assunto que a gente tem que trabalhar demais e também é uma parte do livro Encurtando a Adolescência. Esse livro tem 3 partes. Questões sobre drogas, questões sobre a sexualidade e questões gerais dessas coisas mais modernas, internet, como os pais vão lidar com essas questões novas, né, do mundo dos nossos filhos. Bom, essa questão da sexualidade, a questão das drogas, são questões que hoje fazem parte do imaginário e dos pesadelos de todos os pais conscientes. E com toda razão. Por quê? Porque nós lutamos tanto para ter liberdade sexual, né? E, infelizmente, o que a gente está vendo é que surgiu uma doença que é capaz de matar, né? Felizmente, já não tão rápido, nós estamos caminhando, né, para um controle, pelo menos, mas ninguém quer ter que o filho tenha uma doença, né, incurável, ou mesmo as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que orientar, tem que estar falando, tem que estar explicando, até porque hoje as coisas estão entrando muito cedo na cabecinha deles. Né? Com 10 anos, eu vejo, às vezes, com 5, outro dia eu assisti uma menina de 5 anos, né, num clube que eu frequento,
eu olhando aquela menina de 5 anos na beira da piscina, eu estava vendo uma menina de 17, não de 5, porque todo o gestual, todo o comportamento dela era altamente erotizado. Então, se os pais... E ela não sabe o que é isso. Ela não sabe, para ela está brincando de boneca, é a mesma coisa. Agora, nós pais é que temos que estar atentos para isso e não ficar com aquele medo de ser careta. Se a tua filha dança de uma maneira erótica com 5 anos, você deve, digamos assim, orientá-la, né? Como, hein? Dizendo, filha, isso não fica bem. Nossos pais não tinham medo de dizer que isso é feio. A gente tem, sabe por quê? A gente tem medo de ser careta, a gente tem medo de ser antiquado. Eu acho que não é ser careta, é como é que você vai fazer isso? Quer dizer, você chega e diz assim... Não é bonito, é feio, não faça. E aí ela liga a televisão e é bonito porque tá lá o tempo inteiro. Então aí nós vamos entrar no terrível desserviço da televisão, que é o veículo em que eu me formei profissionalmente, onde eu trabalho, mas há que se fazer uma crítica. Lógico, não, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nenhum veículo de comunicação, aliás, nada tecnologicamente falando, é ruim em si. Então, na televisão, nós temos programas maravilhosos em termos de informação, em termos de mil coisas, e temos outros péssimos. O que está acontecendo conosco, pais, é que a gente esquece a força que a gente tem, sabe, Você está dizendo, isso é bonito, você está dizendo que os pais ainda são mais fortes do que qualquer veículo de comunicação. Com certeza. O meu grande esforço, a minha grande luta nos últimos 10 anos, quando eu comecei a deixar até um pouco a sala de aula da universidade de lado para escrever para os pais, é para fazer com que eles, recuperem essa segurança do seu papel. Não é a segurança de ser autoritário, a segurança da força, do amor que os filhos têm por nós e que nós temos pelos nossos filhos. Então, essa coisa, não existe nada maior. E como é do nascimento até mais ou menos em torno dos 7 anos que a criança aprende, né, a moralidade conosco, a ética, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então, pode estar a pessoa mais linda na televisão, aqueles modelos todos, né, que fazem o imaginário dos nossos filhos, que dançam maravilhosamente bem, mas a gente pode dizer para ela, filhinha, dança sim, mas olha, não exagera, isso aqui não é bonito, isso aqui não... É bonito uma moça, mas, sabe, você já viu a mamãe dançar assim? Você já viu sua tia dançar assim? Porque nós também somos ícones para os nossos filhos, não é só Eles não trocaram ainda, eles não fizeram essa troca. Eles acham legal, mas se a gente limitar um pouquinho, eles assimilam isso muito bem. Porque a força do amor, especialmente quando a gente tem uma boa relação com nossos filhos, afetiva, quer dizer, aquela coisa de você amar o filho, isso funciona muito como, digamos assim, um elemento muito mais forte e poderoso do que qualquer outra influência. Maravilha, boas notícias. Eu vou fazer um intervalo aqui, só que você não respondeu a questão das drogas. Vou retomar na volta. Comerciais, até já. O nome dela é Tânia Zaguri. Pergunta de internauta. Alexandre Amaral tem 26 anos, é psicólogo de Belo Horizonte, Minas. Abomino a expressão aborrecente, isso é um preconceito. O que você pensa sobre esses rótulos que somente estigmatizam? Isso é um sintoma de um despreparo emocional dos pais para lidarem com os conflitos dos filhos? Não, eu acho que é realmente alguma coisa que se estabeleceu na sociedade, porque houve um interesse de criar essa ideia de que o adolescente é alguma coisa à parte. Exatamente. E eu concordo plenamente com a pergunta dele. Inclusive, nesse meu livro, O Adolescente por Ele Mesmo, e no Encurtando a Adolescência, eu faço questão absoluta de colocar esse meu desagrado também. De maneira nenhuma eles são aborrecentes. Existem fases de desenvolvimento na vida. Uma é a infância, outra é a adolescência, outra é a idade adulta. A adolescência é uma fase de transição maravilhosa, né? Agora, riquíssima. Agora, é mais difícil lidar com o adolescente do que com a criança? Por quê? Porque ele tem a cabeça dele já. Porque ele já pensa, porque ele já nos questiona. Então, é realmente uma coisa mais difícil. E ele digamos assim, o adolescente, ele é capaz de se opor. É uma característica dessa fase, natural. Não é um problema do adolescente, é natural. O adolescente que não se opõe, que não antagoniza com os pais, é sinal que ele ainda não entrou na adolescência. É sinal que ele ainda não entendeu que ele é um ser à parte. Ele ainda está ligado com os pais
pelo cordão umbilical. Agora, o que eu coloco nos livros que precisa ser trabalhado, e daí por que eu trabalho tanto a questão dos limites, é que você pode ser o adolescente que você quiser, você pode antagonizar quando você quiser, mas você tem que ter civilidade. E isso quem tem que ensinar são os pais. Então você pode entender que o teu filho é ranzinza, mal-humorado, porque ele está numa fase em que os hormônios estão assim, porque ele está questionando mil coisas, porque ele está com medo do futuro. Tudo isso é normal. Não é normal ele achar que ele pode xingar o pai, a mãe, chutar o cachorro porque ele acordou de mau humor, né? Agora, os pais passaram um pouco essa tarefa para a escola, quer dizer, se encostaram num papel ideal da escola, você diria ou não? Eu constatei isso no meu primeiro livro sobre isso, que chama Sem Padecer no Paraíso, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. Foi o primeiro livro que saiu no Brasil falando da necessidade de dar limite, numa época em que só se falava que era proibido proibir. E exatamente isso que está acontecendo. Na medida que você cria um filho, porque você está culpado, porque você está com medo de ser careta, porque você está com medo de causar traumas, enfim, porque você quer criar um modelo novo de educação e não quer ser autoritário, e você começa a fazer uma miscelânea disso tudo na tua cabeça e conclui. Eu tenho que deixar meu filho fazer tudo o que ele quer, porque senão eu estou podando isso, podando aquilo, criando problemas emocionais. O que acontece? Nos 3 primeiros anos de vida, pode ser uma lua de mel entre papai, mamãe e os filhinhos. Daí por diante, começa a virar um verdadeiro inferno dentro da sua casa. Por quê? Porque a criança que não aprende a ter limites, ou seja, ela não sabe esperar a mamãe sair do banheiro, ela não consegue ver a mamãe falando no telefone sem interromper 10 vezes, ela não aceita um não. Hoje, você sabe, Gabi, que a gente tem em algumas casas, em muitas casas, as crianças estabelecendo até qual é o menu, e geralmente aquele menu que depois vai dar problemas de cardiopatia, de colesterol, porque só comem bife e batata frita. Então, são coisas assim incríveis. Por quê? Porque os pais fizeram uma confusão dessas coisas todas e acabaram totalmente sem autoridade. E sobrou para a escola? Sobrou para a escola porque qual é a instituição em que os pais mais confiam depois da família? A escola. A família, ela própria está desacreditando de si. Como a gente falou no bloco anterior, hoje os pais não têm segurança de que eles têm mais poder do que a televisão. E eles têm. Eles precisam recuperar isso. Então, em quem eles vão confiar? Na escola. Então, eles, depois de criar aquele monstrinho, que eles mesmo não estão aguentando, estão morrendo de medo do que vai ser o futuro, aí eles chegam e imploram, pelo amor de Deus, dá um jeito nesse menino, que eu não estou aguentando, não estou dando conta do moleque. Você vai olhar, o moleque, ele tem 4 anos, e ele está mandando e desmandando na casa, né? Então, a escola vem assumindo esse papel, mas é claro que ela não pode fazer nada sozinha. Então, eu, por ser uma educadora, tenho 32 anos de magistério, é que eu estou me voltando a 10 para isso, porque família e escola têm que trabalhar juntas. Se não trabalharem juntas, vai ser um problema muito sério social, as consequências. A questão das drogas. E botei aí a grande droga lícita, que é o álcool. Com certeza. Eu fiquei muito surpresa nesse livro aqui, ele foi um estudo que eu fiz. O adolescente por ele mesmo. Esse estudo, ele foi feito com a ajuda de 943 jovens em todo o Brasil. Eu fui a 16 cidades brasileiras, entrevistei jovens das 5 classes sociais. Uma das questões que eles responderam foi se eles usavam drogas. E a gente tem aquela expectativa, todo mundo falando assim, pelo menos lá no Posto 9 em Ipanema, né? O pessoal diz, todo mundo usa maconha. Por quê? Porque é o que o jovem vê aquele microcosmos que é o Posto 9 de Ipanema, que não é Brasil. Então eu fiquei satisfeita de ver que, apesar de eu achar que é muito, mas maconha só 7,2% dos jovens usa. Na faixa que eu averiguei, que foi 14 a 18 anos. Mas álcool são 54,2% de jovens que entre 14 e 18 anos já fazem uso de álcool. É a única droga que mais de metade dos jovens já utiliza aos 14 anos. É um hábito herdado? E 10%, só para te dar mais um dado que eu acho importante para os pais saberem, desses 54%, 10% já tem dependência química. Que terrível. Quer dizer, isso é terrível. É o menino que não consegue mais tomar um drink numa festa. Ele tem que beber todos os fins de semana, desde sexta, sábado, domingo, às vezes até durante a semana também, né? E a gente sabe que reverter esse quadro é muito difícil. Terrível. É uma coisa pro resto da vida. É hábito herdado? É que existe na nossa sociedade uma permissividade. Existe o medo da cocaína, o medo do crack, o medo da maconha,
Aliás, da maconha já existe a controvérsia, que é um perigo também para a gente falar daqui a pouco, mas o álcool especificamente, ele é bem visto, ele é visto como um elemento de descontração, um elemento que está em todos os momentos das novelas. As pessoas chegam em casa, me faz um drink, aquilo fica tão bonito, tão harmonioso, tão charmoso. Não é que até não seja, mas como você vai ensinar uma criança de 12, 14 anos a ter medida? Se a grande característica da adolescência é não ter medida. E por isso que eles precisam tanto dos pais ainda. Então, o que nós temos que fazer? Voltando àquela questão, nós temos que dizer para os nossos filhos e ter coragem de dizer isso. Não, meu filho, álcool só depois... Mesmo que você beba em casa um drink de vez em quando, você tem que dizer, não, só pode depois dos 18. Aí você vai dizer assim, poxa, mas eles não vão obedecer. Tá, mas se você disser, tá, meu filho, pode beber, aí mesmo é que ele vai beber muito. E você tem que dizer o porquê. Você tem que dizer porquê, e você tem que fazer aquele papel. É por isso que eu digo que ser pai e mãe é muito difícil. Porque a gente quer dizer que sim, como a gente falou, a gente quer ver nosso filho beijando a gente, feliz, pulando de contente, e não olhando pra gente dizendo, ai, mas como ele é chato, meu pai torra a minha paciência, ai, meu Deus do céu, né? A gente, na verdade, ninguém gosta de se sentir nesse papel, mas é o papel que a gente tem que fazer. Bom, então você tem que chegar e dizer, não pode beber, não pode usar drogas, sabe, não pode engravidar. Tem que dizer essas coisas. Não quer dizer que com o não você vai resolver tudo. Mas metade da possibilidade, pelo menos, você diminui. No próximo eu quero falar sobre a maconha, que você disse, essa controvérsia. Eu quero falar sobre duas controvérsias. Na droga, a maconha, e na homossexualidade. Uhum. E você sabe que na minha casa... quando eles gritavam pra mim, eu odeio você, eu dizia assim, eu nesse momento também tô odiando vocês, e a gente sobreviveu, sabia? Isso mesmo, porque você foi autêntica. Comerciais e até já. O nome desta filósofa é Tânia Zaguri. Tânia, o Marcos Menezes tem 15 anos, é estudante de Criciúma, Santa Catarina, e ele pergunta de que forma pode ser interessante encurtar a adolescência e qual a sua opinião a respeito do culto ao corpo perfeito. Bem, a primeira questão é uma questão bem complexa, vou tentar ser bem objetiva. O que está acontecendo hoje é que está havendo um alongamento da adolescência. Ou seja, ela está começando mais cedo, em torno dos 10 anos, e terminando mais tarde. Às vezes com 25 anos, 27, hoje o jovem ainda é adolescente, não é ainda um jovem adulto. E, então, por isso eu escrevi esse livro. Mas por que você estabelece que ele ainda é um adolescente? Por quê? O que aconteceu ele não com ele? O adolescente, quer dizer, o adulto, o diferencial. O adulto é aquela pessoa que já pode responder por todos os seus atos e ter, digamos assim, capacidade de ter uma profissão ou um meio de sobreviver, né? Financeiramente falando, se sustentar. Primeira coisa importante, ninguém pode dizer assim, eu sou adulto, se ele ainda vive da mesada da mãe e do pai. Segundo, ele precisa estar apto para uma relação afetiva mais duradoura, não obrigatoriamente casar. Com mais consequências. Mas exatamente se sentir, sem ficar nessa coisa do fiquei. Não, ele ter esse ímpeto e essa maturidade já para isso. E a terceira coisa é ele ter um projeto de vida em termos de alguma construção social. Então, esse é o adulto. É uma pessoa que se sustenta, que tem uma maturidade emocional já para fazer um relacionamento mais profundo com uma outra pessoa. E a terceira é que ele não espera mais só receber da sociedade. Se a sociedade está uma droga, e sim, eu vou mudar, eu vou ajudar a sociedade a melhorar. Né? Então, esse tripé caracteriza um adulto, né? No sentido completo do termo. Então, hoje o que a gente está vendo é o adolescente... Talvez, por uma série de circunstâncias que não vai dar tempo de a gente abordar, mas entre elas o fato de que realmente precisa de mais tempo hoje para alguém ingressar no mercado profissional, no mercado de trabalho. Mas, na verdade, não é só isso. É que os jovens estão gostando muito de ficar em casa e poder tudo. Exato, porque os pais deram muita liberdade. Então, o que a gente trabalha aqui é que liberdade a gente deve dar, mas sempre tem que ser ligada à responsabilidade. Então, quando o Marcos pergunta por que de que forma pode ser interessante, é porque a sociedade melhora a proporção
em que não é encurtar a adolescência, é voltar para o seu período... Exatamente. Não esperar, eu não vou ficar com 35 anos ainda, mamãe, me dá um dinheirinho, ou, né? Culto ao corpo perfeito. Agora, culto ao corpo perfeito é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, porque na medida em que a gente vive uma sociedade que só valoriza as coisas materiais, o corpo também é um material, o visual, o belo, o hedonismo, jovem, o prazer pelo prazer. O hedonismo, o prazer. Então é uma questão de valores, né? Maria do Socorro Freire, 39 anos, empresária, Crato, Ceará. Por que é tão difícil lidar com adolescentes? Porque ele não é mais aquela criança que obedecia a tudo que a gente Ele queria. já pensa, ele pensa já e diz, sabe. não, mas não é assim que eu quero. E aí a gente tem que ter aquela, né, consistência, né? E principalmente eu acho, ou posso dizer isso, eu acho também que os pais devem se lembrar de que foram adolescentes. Com certeza. Não é isso? Eu acho que a gente esquece. Com certeza, para ser mais, menos rígido, né? Exatamente. Rodrigo Romero, 19 anos, estudante de Jacareí, São Paulo. Qual o livro que você está lendo no momento e qual o livro de que você mais gostou em toda a sua vida? Olha, o livro que eu estou lendo no momento é O Último Judeu, do Noah Gordon. Eu li todos os livros dele e também estou achando maravilhoso, porque tem muito conteúdo histórico, né? E além de que ele escreve maravilhosamente bem. Agora, um livro que me marcou muito foi O Julgamento de Sócrates. É um livro de filosofia, mas pode ser lido por leigos também. E esse livro me marcou especialmente porque o Sócrates, um filósofo que viveu em Atenas, antes de Cristo, e a cidade que é o berço da democracia, considerado o berço da democracia, foi a cidade que condenou à morte por subverter a juventude. Então é interessantíssimo, né, a gente ler essas contradições e analisar isso. E ela tem um romance também. Olha aqui, Rampa. Que os jovens gostam muito. Os jovens gostam. Esse romance ele foi feito com base num estudo que eu fiz 2 anos sobre as pessoas que moram nas ruas da cidade. Ele é fruto de um estudo de observação direta durante 2 anos de como vivem as pessoas que moram nas ruas da cidade, para diminuir o nosso preconceito em relação aos excluídos. Tânia, eu aqui ficaria falando com você o dia inteiro, mas estamos chegando ao final e não falamos ainda, ou você ainda não falou, sobre aqueles temas que eu propus. Você disse que havia uma controvérsia com relação à maconha e isso era perigoso. E eu coloquei também no outro bloco a questão do homossexualismo, esse tabu que assusta tanto os adolescentes quanto seus pais. Como lidar com essas duas coisas? Vou tentar ser bem sucinta. Bom, em relação à maconha, o que eu quero deixar é porque como existe um uso médico para maconha, as pessoas que têm algum interesse menos, digamos, não sei o termo que ortodoxo. eu vou usar. Exatamente. Menos benéfico, digamos, para a sociedade em relação a isso, começa a fazer apologia de que mais maconha não faz mal. E, pelo contrário, a gente precisa distinguir, porque a maconha que hoje se usa é totalmente diferente da maconha de 30 anos atrás, que era uma erva que tinha, sei lá, 3% do conteúdo que realmente causa problemas, e hoje ela é feita em laboratório, ela é feita de uma tal maneira, ela é manipulada e ela é 10 ou 20 vezes mais potente. Ela hoje causa dependência e alterações, ela é alucinógena, e ela causa, no mínimo, alterações de percepção. Muitos dos desastres que acontecem com jovens ao volante são porque eles tomaram não só álcool, mas às vezes eles, em vez de álcool, usaram maconha. E eles pensam que a árvore ainda não chegou e já chegou, né? E daí tanta gente com lesões graves. Então essa, em relação à maconha, é um alerta para os pais. Pai, mãe, pega uns artigos aí mais modernos de fonte científica. Não é qualquer coisa que sai na internet, não. E dá para o seu filho ler. Discute com ele. Não foge do assunto. Discute. Diz, meu filho, olha, por mais que ele faça cara feia, diz, agora tu vai sentar e escutar. Agora não tem liberdade, não. Vai sentar e escutar isso. Vai ler. Vamos ler junto, vamos discutir. Para eles saberem o risco que eles estão correndo. Porque daí é que começa. De uma dependência você pode passar para outra ou não, mas é importante saber. Agora, em relação ao homossexualismo, o que eu quero deixar para os pais, assim, os pais se culpam muito quando um filho, de repente, aparece com esse tipo de opção ou de escolha sexual, se é que a gente pode definir que é uma escolha. Ninguém sabe ainda sobre isso, cientificamente falando. Mas se o seu filho é homossexual, o que você pode fazer por ele, e deve fazer, é não discriminar. Né? Você tem que entender que 4% da população mundial é homossexual. Sempre foi homossexual. Esse negócio de dizer que o homossexualismo está crescendo não é verdade.
Apenas ele está aparecendo mais, porque nós, nesse momento, a sociedade está saindo do armário, menos, essa expressão. Porque a sociedade está discriminando menos. Agora, é claro que nenhum pai, nenhuma mãe escolhe isso, quer isso. Então, você vai ficar triste, vai ficar decepcionado, tudo bem, mas não deixa de estar do seu lado, do lado do seu filho. E os filhos, os adolescentes, que esse programa é muito visto por adolescentes também, qual deveria ser a atitude deles? A primeira coisa importante é eles entenderem que até hoje ninguém sabe o que causa o homossexualismo. Se é um problema genético, se é um problema, de comportamental, de situação de vida, de infância. Cada corrente diz uma coisa. Os geneticistas dizem que é de origem genética, os psicanalistas dizem que é porque a mãe foi assim ou assado. Mas, na verdade, não existe provas. O que existe, de fato, é que 4% das pessoas vão escolher o homossexualismo como sua maneira, né, de se relacionar sexualmente. E, como nada no mundo, a gente pode discriminar. É isso que a gente tem que fazer. Ensinar nossos filhos a aceitar as diferenças, né? E a respeitar a escolha de cada um, desde que não haja nenhuma imposição a você. Vamos lá? Lambe, lambe! Para quem você vai mandar, seu lambe-lambe? Vou mandar para todos os jovens do Brasil, nos quais eu confio e que eu espero que façam desse Brasil um Brasil muito melhor. Bom, esses podem ver a foto no meu site aqui. Mas você quer mandar para quem? Com um e-mail que eu possa mandar? Não precisa dizer o e-mail agora, você diz depois para minha produção. Agora eu fiquei sem saber, sei lá, mandar para minha família, para meus filhos. É isso? É. Mais alguém? Algum amigo, amiga? Não, pro meu marido e pros meus filhos. A universidade? Não, nada? Eles já me viram muito lá. Então tá bom. Então lá vai, faça uma cara de mãe e mulher. Isso, assim. Parou, não, daquele jeito que tava. Só que tem que ficar parado um pouquinho, senão eu vou perder o foco e as pessoas ficam bravas comigo. Pronto. Eu acho que ficou boa. Comerciais e a gente já volta. De volta, de frente, cara a cara com Tânia Zaguri. Você tá preparado pro bate-bola? Vamos tentar, né? Então bate bola pra ela. Uma verdade e uma mentira sobre filhos. Que é fácil criar filhos é mentira. E a verdade é que todos nós temos problemas com nossos filhos, em maior ou menor grau, porque isso é o normal. É ter problemas. Um conselho e uma ordem. Um conselho é a gente acreditar no nosso poder como educadores. Acreditar muito nisso. E uma ordem é nunca ser autoritário, mas sempre ter autoridade. Vejo um futuro muito melhor. Sempre. Deixei no passado todas as coisas tristes, né? Eu acho que a gente tem que viver sempre olhando para frente, esquecer as coisas tristes. Não falo de trabalho quando... Difícil. É difícil. Você é apaixonada mesmo. Eu sou completamente e você apaixonada. Fala em casa, fala com os amigos e fala tudo. Falo, até porque eu não faço essa separação e acho que é importante até deixar essa mensagem para os jovens. Não separem lazer de trabalho. Enquanto a gente ficar vendo trabalho como uma coisa que é um fardo, pesada, você não vai se realizar em trabalho nenhum. Se pudesse fazer uma revolução, mudaria? Mudaria a exclusão social, ia fazer com que todos tivessem direitos mínimos de comida, casa, saúde, educação e amor. Tânia Zaguri, por Tânia Zaguri? Uma pessoa que quer ver um mundo melhor. Qual é o seu maior defeito? Eu tenho muitos. Os seus filhos dizem que é qual? Que eu persigo as coisas que eu quero até o fim. Eles classificam isso de? Bom, eles devem achar que eu sou bastante insistente nas coisas que eu quero. Chata, é isso? Talvez. Vamos ver a foto que você vai mandar pra eles, então. Marido e filhos. Que tal? Ih, Bárbara. Gostou? Muito. Eu também achei que ficou Foi muito um milagre. boa. Olha lá, ali em outras proporções.
Nossa, ficou beleza. Não preciso nem de plástica. Imagina, você tá ótimo. Tânia, muitíssimo obrigada pela entrevista. Gabi, foi muito elucidativa. Sucesso para você. Tá aqui, deixa eu mostrar só o mais recente, Limites Sem Traumas. Aqui você tem os seus limites e os que você deve apresentar aos seus filhos. Boa noite para você em casa. Ficou com a gente até agora. Eu espero que você tenha um bom dia amanhã. Sinta-se convidado para estar junto aqui comigo no Gabi, na Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil. Tchau.